Então, no mesmo sentido que a gente falou do verbo ver, o verbo see, que é o verbo do sentido, abrir o olho e ver, nós temos aqui a diferença dos verbos hear e listen. E o listen pode ser listen to, a gente vai ver quando que você precisa usar o to. Quando eu falo hear, que é ouvir, eu estou me referindo à função natural do corpo. E quando você usa listen, você coloca uma intenção, você quer ouvir, você tem a intenção de ouvir o que a pessoa está dizendo ou aquilo que você está ouvindo. Veja aqui na figura a diferença de hearing e listening. Olha só, a pessoa está falando e esse aqui, ó, tá só hearing, ele só tá ouvindo, ele não tá prestando atenção. Tá entrando, mas não tá ficando, não tá processando. E a diferença do listening, a pessoa tá falando e esse aqui tá concentrado, pensando no que o outro está falando. Ele está intencionalmente ouvindo a outra pessoa. E aí sim a gente vai usar listen, listen to, que é escutar algo consciente e intencionalmente. Veja só. Suddenly I heard a noise. De repente eu escutei um barulho. Someone was in the garden. Alguém estava no jardim. Did you hear the thunder last night? Você ouviu o trovão ontem à noite? The line is very bad. I can't hear you. A linha está muito ruim, eu não consigo te ouvir. E quando você usa listen, I listened very carefully to what she said and wrote it all down. Eu escutei com muito cuidado tudo que ela disse e anotei tudo. Do you listen to the radio in bed? Você ouve o rádio na cama? Nesse sentido, ouvir o rádio não é só ouvir um barulho, mas é realmente prestar atenção no rádio. George, listen to me. I have something important to tell you. George, me escute. Eu tenho algo importante para falar para você. E aqui, então, a intenção de ouvir. Hear. Isso é muito importante. Existem verbos em inglês que a gente não usa na forma contínua. Como é a forma contínua? Quando você tem o verbo to be junto com o verbo no ing que dá sentido de algo em progresso, de uma ação em progresso. Em inglês, em português, é comum a gente falar: você está me ouvindo? Mas em inglês a gente não usa esse ouvindo, esse verbo com ing. Nós vamos usar o verbo na forma simples. Veja só, eu não digo I'm hearing you clearly. No, we don't say that. I say I hear you clearly. Quando você quer dizer você está me ouvindo, em inglês você vai dizer Can you hear me? Listen. Então, quando a gente menciona o objeto que é escutado, a gente precisa falar o to. Veja só. The music was beautiful. We just sat there and listened. Neste caso, eu não estou mencionando o que eu escutei, o que eu ouvi. Então, eu não preciso colocar o to. Mas se eu quiser dizer o que eu escutei, eu vou colocar listen to the music. Igual a gente tem aqui. Listened very carefully to. Ela ouviu cuidadosamente o que a pessoa estava dizendo. Então, eu preciso do for and since. Quando nós usamos for and since? Eu coloquei aqui dois exemplos que a gente fala muito em português e que em inglês a gente vai automaticamente precisar usar o presente perfeito. O presente perfeito é quando a gente usa o verbo auxiliar have e o verbo principal lá no particípio passado, que é a terceira coluninha de verbos da sua lista de verbos. Quando que eu uso isso? Para falar de coisas que começaram no passado, continuam no presente, ou para falar de coisas que aconteceram no passado, mas apresentam um resultado no presente, ou para falar de uma experiência de vida, sempre pensando no passado, mas um passado que tem relevância no momento em que você está falando. Essa é a diferença entre passado simples e o presente perfeito. O passado simples aconteceu, acabou e não tem tanta relevância. Já o presente perfeito, você quer mostrar ali que tem a relevância naquele momento que você está falando. Veja aqui essa linha do tempo para você entender quando que você vai usar o since e quando vai ser usado o for. A gente tem aqui uma situação que aconteceu no passado e se a gente vai falar
que aconteceu no passado e continua, né? Então você tem aqui essa linha verdinha que dá o sentido de continuidade daquela ação. Quando você quer dizer o ponto exato quando a coisa começou, você vai usar since. Por exemplo, I've lived here since 2017. Então você diz quando começou a ação. E se você quer se referir ao período de tempo em que a ação está acontecendo, você vai usar for. I've studied English for 10 years. A diferença está então for, período de tempo, e since, ponto específico quando a ação começou. Veja aqui os exemplos. He lived in Oxford for 3 years and then he moved. Ele morou em Oxford por 3 anos e depois ele se mudou. Então, é uma ação terminada no passado e, por isso eu estou usando o passado simples. They've lived in Oxford for a couple of months. Eles moram em Oxford por alguns meses. Começou no passado e continua no presente. Por isso que eu estou usando o present perfect. We are going to stay in Oxford for 3 days and then we are going to London for a day. Nós vamos ficar em Oxford por 3 dias e depois nós vamos para Londres por 1 dia. E aqui eu estou falando de planos futuros. E quando eu uso since, they've lived in Oxford since 2004. Então, eles começaram e eles continuam morando lá. Qual é a diferença do português para o inglês neste caso? Em português, eu uso o presente simples para falar. Eu digo eu estudo. E aí, quando você vai falar em inglês, existe uma tendência de querer simplesmente falar isso no presente simples e dizer I live. Mas em inglês a gente tem esse tempo verbal especial, que é o presente perfeito, que dá esse sentido de começou e continuou. E aí você coloca aí uma mensagem nas entrelinhas dessa fala dizendo que é algo que começou no passado e continua. O presente simples, neste caso aqui, não funciona. Ele não vai expressar essa ideia de que você começou algo e continua fazendo. Veja aqui 3 verbos que em português a gente fala a mesma coisa. A gente usa o verbo esperar e aguardar para várias situações que são parecidas e aqui em inglês a gente tem essas diferenças. Então vamos lá. Quando eu falo de expectativa, quando eu tenho uma expectativa de algo acontecer, eu vou usar o verbo expect. Então a gente acredita que algo vai acontecer. Veja só algumas situações. She's expecting a second baby. Ela está esperando o bebê. Então em inglês a gente não vai usar outro verbo para falar isso. A gente sempre vai usar o verbo expect. We expect to move into the new flat soon. We expected that the kitchen would be bigger. And the company expects her to be early. Veja aqui a diferença. Nós temos expecting e o que a pessoa está esperando. Nós temos expect e um verbo aqui no infinitivo com o to, preposição to. Nós temos expect that, mais o objeto, o que você esperava. E você tem também a opção de expect alguém, você espera que alguém faça alguma coisa. E aí sim, também o verbo no infinitivo. Quando eu uso hope, a gente não sabe se algo vai acontecer ou não. E a gente tem esperança. Olha só, hope vem de esperança. Então, nesse sentido, I hope por algo. I was hoping to see you tonight. I hope that she recovers quickly. We are hoping for better times. Então, você também pode usar o hope com a preposição to e o hope that, também parecido com o expect. E quando que eu uso wait? Na verdade, o wait é quando está relacionado a tempo, a esperar mesmo por um tempo para acontecer alguma coisa. Just wait here with the bags. Aguarde, espere algum tempo. I'll wait for you. Vou esperar você. How long have you been waiting for me? Então, eu posso também usar o wait com a preposição for.